Marina Buffon, direto da nossa redação. Parece que tem um assunto bombando. Neoquímica Arena. O que está acontecendo por lá, Marina? Boa noite. Oi, Michele. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a Gazeta Esportiva nesta noite. Pois é, tem um assunto bombando, não só a ver com a Neoquímica Arena, mas também com o Corinthians, né? Ontem nós estivemos no CT Dr. Joaquim Grava, eu, Thiago Salazar, que está aí com você, conseguimos colher algumas informações ali, né, relacionada à dívida do Corinthians. A gente descobriu ali que o presidente Duílio Monteiro Alves, que tem mandato até novembro deste ano, tem um sonho, né? Um sonho que acabou virando aí nos últimos 2 anos um plano, que a gente sabe que é um plano audacioso, que é quitar, zerar todas as dívidas do Corinthians. E aí tem a dívida da Neoquímica Arena, que é aí mais de 600 milhões de reais, num acordo que já está fechado com a Caixa, a gente sempre vem atualizando vocês sobre isso, mas também a dívida total do Corinthians, que é de quase 1 bilhão de reais. Nos próximos dias a gente vai ter aí provavelmente uma atualização do balanço financeiro do Corinthians e vamos ver se diminuiu, se não diminuiu essa dívida, mas esse é o plano, o sonho do Duílio. E aí ele contratou uma empresa especializada aí em gestão, em consultoria, em adequação da dívida, renegociação da dívida, para ver qual vai ser esse plano, o que ele vai fazer para conseguir realizar esse sonho dentro do Corinthians. E aí, muita gente aí falando sobre um possível arrendamento da arena, arrendamento de uma parte da bilheteria da arena ou comercialização de camarotes do estádio, e isso nos foi afirmado com 100% de certeza que não vai acontecer, não vai ser essa saída que o clube vai encontrar, que a diretoria vai encontrar para conseguir realizar esse plano. Então, foi falado sobre provavelmente, né, algumas situações que poderiam acontecer, o investimento, a colocação do Corinthians na Bolsa de Valores, por exemplo, ou no fundo imobiliário, são aí possibilidades sim reais, mas ainda estudadas, não tem uma definição relacionada a isso, que pode vir a acontecer. Mas uma certeza nos foi dada, a mim e ao Thiago Salazar: não vai ser por arrendamento de uma parte da bilheteria, nem comercialização dos camarotes. O Salazar tá aí, vai conseguir explicar um pouquinho mais detalhes técnicos para vocês. Jogo essa bomba por aí, quero ver. Muito bom, obrigada, Marina. Agora, peraí, mas para você abrir capital aberto, Bolsa de Valores, você tem que cumprir uma série de requisitos. Exatamente, é por isso que o Corinthians está estudando as possibilidades, Não Michele. é fácil. Eu vou tentar resumir para vocês, né? Muito se falou de arrendamento, vender 30% por um valor e dar como garantia camarotes e bilheterias. Não vai ser assim por um simples motivo. O Corinthians não pode fazer isso. Sabe por quê? Por quê? Porque essas são as garantias dadas Na à Caixa Econômica Federal para o acordo que foi fechado recentemente. Tanto que, quando a notícia sai e isso começa a viralizar na internet, o que acontece? Lá na Caixa, opa, peraí, né? O Corinthians mesmo temeu que alguém da Caixa já entrasse em contato. O que vocês estão fazendo? Porque o Corinthians não pode arrendar, o Corinthians não pode comprometer, usar como garantia nenhuma receita da Arena, porque essas são as garantias do acordo com a Caixa. Da Fazendinha. E aí, como a Marina explicou ali, o Corinthians está estudando a melhor possibilidade de fazer isso acontecer. Michele, isso vai acontecer ainda esse ano. Tá? Isso vai acontecer ainda esse ano. Vai para a Bolsa? O Duílio pretende chegar a uma decisão e tornar isso algo concreto ainda este ano. Só que a KPMG, que é responsável pelo acordo do Corinthians com a Caixa, ela já está há 2 anos fazendo esse estudo que você perguntou. Vem cá, e se a gente abrir capital na Bolsa para pessoas físicas, e se a gente transformar o fundo que administra a Arena em um fundo imobiliário e investir como fundo imobiliário? Eles estão estudando a melhor possibilidade para colocar em ação. Agora, arrendamento, isso aí vocês podem esquecer, porque isso não vai acontecer. E a ideia não é quitar só a Arena. Atenção, a ideia é quitar toda a dívida do Corinthians. E tá em quanto a dívida? A dívida vai ser lançada agora, ela vai estar ali na casa dos 920 milhões, a dívida do clube sem Arena. A da Arena está em 269 milhões. Então é 900 mais 200. Mais 269. O que a gente tem que entender é o seguinte, é 269 milhões o que falta o Corinthians pagar para a Caixa. Só que isso parcelado com juros, se você pensar daqui a 20 anos... Nossa, era melhor pagar logo, mas paga agora. Exato. Qual que é a ideia do Duílio? Não vou ficar aqui arrastando, ferrando os próximos presidentes, ferrando o clube. Não, se ele arrumar um jeito, ele quer quitar isso, só que ele entende que a Arena é tão valiosa que com essa receita ele pode quitar a Arena e a dívida toda. E não é à toa que ele disse na última entrevista coletiva que o título dele, que ele está atrás, nem é um título de taça. É, na verdade, entregar o Corinthians com todas as dívidas sanadas.
Mas o corintiano, ele tá, claro, sedento aí por títulos, vai cobrar esse Lázaro daqui para frente quando começa a bola a rolar. Eu, por exemplo, né, também quero quitar as minhas dívidas. A segunda do IPVA, eu tenho mais 2 parcelas para pagar, mês que vem. Dia 24... Também, o cara compra um Porsche, dia 24, aí depois não tem dinheiro para pagar Não, tá em dia, tá em dia. Dia 24 eu tô tranquilo, porque agora, dia 27, vence o último dos 3 cartões que eu tenho, aí eu termino o mês, dia 5 a gente começa a pagar os boletos de novo. É cada um com seus problemas. O Corinthians tem esse problema do estádio, essa é uma história que se arrasta por muito tempo, e isso, de alguma forma, inviabiliza que se monte um time para brigar por títulos, e o Duílio tá tentando dar uma solução. E ele tem autonomia, pelo que eu entendo, ele tem autonomia para tomar essa decisão, sem levar ao conselho, mas vai levar. Ele tem que levar porque é muito grande, então toma a decisão de levar ao conselho. Mas ninguém vai reprovar uma atitude dessa, eu tenho certeza, lá conhecendo pelos papos que eu tive com os conselheiros. Agora, Garrafa, a questão é a gente entender, se isso se concretizar e acontecer, cara, o Corinthians, claro que o Corinthians já é uma potência, claro, mas hoje o Atlético Mineiro, ele tem lá os mecenas dele. O Palmeiras teve também o Paulo Nobre como um mecena para colocar o Palmeiras no eixo e agora é só tocar o barco. O Flamengo quitou praticamente todas lá as suas dívidas e hoje também nada em dinheiro. É a possibilidade, a gente está vendo aqui algo que pode acontecer como uma possibilidade do Corinthians com essas contas em dias se tornar novamente uma potência nesse sentido financeiro para brigar com esses clubes. Né? É o que a gente mostrou no Mesa Redonda, Corinthians e São Paulo estão tentando correr atrás do Palmeiras, mas o Palmeiras está muito distante, está muito à frente. E é o papel do presidente. O Duílio está tentando criar alternativas, se não tem o mecenas, ele busca alternativas no mercado. E é um problema que o Corinthians tem que resolver lá. Agora, de tudo não adianta. Resolvemos o estádio. Toma cacete na Libertadores pra você ver o que acontece. Roda o técnico, contratação mal feita. O Corinthians é assim. Mas o Flamengo ficou quanto tempo sem ganhar nada para se tornar o que é hoje? Mas o Flamengo é hoje porque teve um presidente que falou, olha, nós vamos ficar com um time vai falar isso pra torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians vai entender? Olha, a torcida do Corinthians vai entender, Salazar? Em tese deveria, sabe por quê? Não, deveria. Durante as últimas eleições, nós tivemos uma entrevista, inclusive passamos aqui no Gazeta Esportiva, com o presidente da Gaviões da Fiel falando assim, a gente prefere ficar sem Mas a Gaviões da Fiel, com todo o respeito que merece a Gaviões da Fiel, ela não dá nem 5% de todo o torcedor mas a pressão parte dali. Mas a pressão parte dali. Entendeu? A pressão é grande no Corinthians. Quem contratou o Luan? O André Sanches. Esse é o mico, né? Porque a pior contratação da história do Corinthians. Mais que... Nenhuma dúvida. Mais que mais que tudo. Não tem o que fazer, o Corinthians vai ter que pagar o cartão. E essa ideia, muito bonito. Não adianta falar pro torcedor corintiano. Daqui 2 finais de semana, nós vamos ter o Palmeiras, muito provavelmente, gritando é campeão de novo. E o corintiano não aguenta mais isso. Então, não, vamos esperar um pouco. Não adianta. Mas, Garrafa, essas receitas deram tão certo pro Palmeiras e pro Flamengo, Salazar, que hoje eu vejo o torcedor preocupado com isso. Eu não vejo. Ele quer brigar com esses caras e ele percebe. Se eu não pagar, eu nunca vou chegar lá. Salazar, mas você, assim, o que você está falando numa cadeia lógica, eu entendo o que você está querendo dizer, uma forma de você administrar a sua receita com Não, eu acho que isso se tornou interesse do torcedor médio mesmo. Torcedor, você quer... Perde a estreia da Copa Libertadores, perde pro Cruzeiro na estreia do Campeonato Brasileiro. E o estádio estamos pagando, hein, o estádio. Não vai valer de nada. Rafa, perdeu o Paulista, invadiram o estádio. Não vale de nada. Eu acho que uma coisa tem nada a ver com outra. Você não vai ver corintiano feliz e você não vai ver o Corinthians sem pressão só porque está tentando pagar as contas. Isso não vai acontecer. Mas isso não vai acontecer em lugar nenhum do mundo para ninguém. O Flamengo falou que entender, o torcedor não entende. O torcedor não entende. Porque é o seguinte, o torcedor, quando eu falei aqui dos meus boletos, eu estou dizendo que o torcedor também na casa dele, ele tem o boleto dele para pagar. Ele está preocupado com o boleto dele. O boleto que o Corinthians fez, para o torcedor, se estivesse jogando no Pacaembu, ele não estava nem aí com o Corinthians ganhando, como ganhou a Libertadores no Pacaembu. Ele queria o estádio? Queria. O Corinthians se meteu numa dívida que é problema do Corinthians. Mas vem cá, ganhar título também traz receita. Porque tem essa torcida que aplaude, lotamos estádio. A torcida do São Paulo, lotamos o Morumbi, não está ganhando nada, gente. E não pinga nada no bolso de cada um. Na segunda-feira o cara tem que pagar a conta dele. Essa é a grande verdade. Tudo que você está falando financeiramente, no mundo empresarial, tá tudo muito bonito. Eu estou tentando pensar com a cabeça do torcedor. O torcedor vai cobrar e ele quer um Corinthians grande. Mas, Garrafa, é claro que ele vai cobrar. Então. Mas eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É que assim, você está
relacionando dois assuntos que eu não vejo relação. Mas eu não tô fazendo crítica Não, eu sei que não é ao uma modus crítica, operandi mas do Duílio. eu sei que não é uma crítica, Eu é uma falei que- relação. Eu não tô vendo a relação nisso. Eu acho que a Hashtag pressão vai Gazeta continuar Esportiva. existindo. Sua Então, opinião, Não vai hashtag. mudar. adianta. Mas eu acho que nós estamos tratando um outro assunto que nunca vai interferir na pressão. A pressão sempre vai existir, pô. Tudo bem. Você tá com garrafa, tem que ganhar título e deixa a dívida um pouco de lado, ou você tá com o Salazar, tem que pagar as dívidas e deixar o futebol um Não, pouco mas de eu lado? não acho que tem que deixar o Eu futebol de também lado. não acho que tem que Hashtag deixar. Gazeta. Inclusive, eu pagar acho a que o dívida. Corinthians hoje tem time Eu pra sou um ganhar bom pagador. título. Você acha que o Corinthians hoje não tem um time pra ganhar título? Hoje, sou bom pagador. sem Time. contratar ninguém. Tem time ou não tem pra ganhar título? Ganhar qual Pagando as título? contas. Qual título? Não ganha nem Pra Paulista. mim, qualquer um. Não acho. Corinthians, pra mim, briga por O tudo. Corinthians perdeu pro Ituano, ô Salazar. Tomou um cacete Mas de e agora? Ituano. O Palmeiras foi Tomou um eliminado pelo CRB. Ah, mas Esse pô- Palmeiras aí. Ah, pelo amor de Deus, você tá querendo falar mal do Palmeiras Não, não agora? tô querendo falar Não é mal, tô possível. querendo Os caras dizer- daqui 15 dias vão gritar campeão. Eu tô querendo dizer que Nós perder estamos pra um fazendo time o pequeno programa aqui acontece. pensando como vai ser a festa do Palmeiras, com todo o respeito à Água Santa. Perder para um time pequeno Entendeu? acontece e não mede o trabalho por causa de um jogo. mas não sou Hoje, eu que quando tô você... medindo. Ó, os campeonatos Não sou vão eu que tô começar. medindo, Salazar. Você concorda que os campeonatos vão Ah. começar agora? Brasileiro e Copa do Brasil Sim. vai começar Não, agora. A Paulista não vale. Quando você Quando olha... o Corinthians ganha, valia O que eu tô Os dizendo campeonatos é- não vão começar. Já começaram e o Corinthians pagou mico no Só um campeonato. começou. Os campeonatos Isso. mais A importantes do Libertadores país vão tá na começar cola, hein? agora. Isso. Você olha pro elenco do Corinthians e você acha que o Corinthians não briga para ser campeão? Depende No do Campeonato quê? Brasileiro, não. Não, por quê? Não, eu Briga. também acho Com o que- elenco que tem, Quem não. tem o elenco melhor que o do Corinthians? Elenco. Quem Não, mas tem não o tem melhor reposição. elenco? Palmeiras, Flamengo. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. Atlético Mineiro? Opa! Eu não acho. Ah. Eu não acho. É opinião. Quem é o reserva do Hulk? Opinião. É opinião. Quem é o reserva do Hulk? É opinião. E quem que é a reserva do Yuri Renato Alberto? Augusto? Então, hoje não tem. Mas você pode jogar com o Roger Guedes, concorda? Ué, mas o Roger Guedes vai jogar todo esse monte de jogo? Não joga. Um monte de jogo? O Roger, Como? porque o Yuri Campeonato Alberto fica Brasileiro, afastado de qual Campeonato jogo? Brasileiro. Não, mas isso que eu tô falando, mas não aguenta, a temporada é muito puxada. É muito jogo. O time do Corinthians, ele tem um bom time. Ele tem um bom time. Mas elenco não tem. É que você tá pegando Não os grandes tem. jogadores. Então Não vou fazer tem. outra pergunta. Quem é o Não tem. reserva do Rafael Não tem. Veiga? Hã? Quem é o reserva? Não tinha, saiu o Scarpa. Quem era o reserva do Danilo que saiu? A gente tá cobrando, Então, inclusive, o Palmeiras. Então, elenco por ó, elenco. vem Você acha cá. que o do Corinthians é Então, muito tá bom. distante desse? Você acha, Salazar, que o elenco Você acha que do o Corinthians tá no mesmo nível do Palmeiras? Dá Acho. como? Então Você tá acha? bom. Aí, Acho. se você de acha... elenco, Então, de elenco, se você pegar o elenco do Corinthians e o elenco do Palmeiras, Não é elenco, pau a Salazar. pau. É o momento, Pau a pau. tudo que tá acontecendo. Pode pegar e vamos fazer o cara a cara e pega O lá Palmeiras elenco dia dos dois sim, dia times. não é campeão. Pau a pô. pau. Palmeiras dia sim, dia não é campeão. Isso é uma verdade, mas não tem nada a ver com a Mas nossa então- discussão. Não, lógico, mas como Não, não, não tem nada a ver com a Você nossa está discussão. comparando o Corinthians Nós nesse... estamos falando de elenco. Não, Você então, bem perguntou se mas o é- elenco se equipara. mas pra se O ganhar elenco do campeonato, Corinthians mas pra se tem ganhar que falar do campeonato, Palmeiras, Ó, sem nenhuma produzir. dúvida. o Corinthians tem fôlego para enfrentar Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores? Vai ter as mesmas dificuldades dos outros. Pra mim, o Flamengo é quem tem mais opção. A pergunta O dela não foi Flamengo essa. tem. Ela apertou se o Agora- Não, Corinthians você vai ter comparou com o fôlego. Palmeiras. Calma, Não, vai ela vender. tem que comparar com o Ela te Agora, Palmeiras. perguntou. Nenê, 15 segundos. E aí, você? São poucos encerra. times que Eu tem. já não escutei São a poucos pergunta. times Me que fala, tem. faz de novo. Eu não... Você já respondeu. Se o Corinthians tem time para enfrentar Brasileiro, Libertadores e... É muito difícil. Copa Eu acho que do Brasil. nenhum time vai ganhar os Aí. três. E Nenhum você? time O vai ganhar Corinthians os três. perdeu o Renato Nenhum Augusto. time vai ganhar 20 os três. segundos, O conclua. Corinthians perdeu o Renato Augusto, veja a dificuldade que teve. Se o Palmeiras perdeu o Rafael Veiga, Você vai tá ter interferindo dificuldade. no colega, Se o peraí. Flamengo perdeu a Rascaeta, vai ter dificuldade. 10 segundos, tréplica. Acabou, bem. desistiu. Jogou Não, a toalha, é isso, acabou. bom. Ah, ok, olha...